Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova série Conectando RH e Estratégia Jurídica. Eu sou o Murilo Caldeira e eu tô aqui com a Andréa Macei. E aí, Andréa, tudo bem? Tudo bem, inclusive eu estou muito animada com essa nossa iniciativa de gravação de podcast, onde a gente vai trazer, discussões de uma maneira mais informal sobre temas relevantes, trabalhistas e que afetam os negócios dos nossos clientes. Neste episódio, nós vamos tratar de um tema que tem sido muito discutido, tem provocado muita polêmica e decisões bastante divergentes, e que trata da contratação de prestadores de serviços. Aquelas empresas, muitas vezes, unipessoais, MEIs, e que são contratadas por outras empresas para prestação de serviço, onde os próprios sócios desenvolvem as atividades e que é conhecida comumente como pejotização. Nós não gostamos muito da expressão pejotização, porque ela traz uma conotação negativa, mas nessa nossa conversa nós vamos utilizar esse termo, porque é o termo que todo mundo conhece. E assim, vamos lá, Murilo. O que que a É, gente pode dizer para os nossos ouvintes? bora. Então, indo direto ao ponto, né? Porque quem tá assistindo a gente sabe muito bem o que que é a chamada pejotização, né? Mas o que talvez muita gente não conheça é o tamanho do conflito institucional que se instaurou aí ao longo dos últimos anos, né? Então, acho que durante muitos anos a gente viu casos em que a Justiça do Trabalho ela reconhecia, né, vínculo de emprego entre empresa e prestador de serviço, sobre o argumento de que deveria prevalecer o que a gente chama de princípio da primazia da realidade, né? Então, a Justiça do Trabalho ela descartava o contrato, ela descartava a vontade das partes e ela simplesmente entendia que, independentemente do tipo de contrato que foi celebrado, aquela relação deveria ser uma relação de vínculo de emprego, né? Então, o vínculo de emprego era a regra e qualquer outro tipo de relação deveria ser a exceção da exceção da exceção. Então, a gente viu médicos, consultores, advogado, agente autônomo de investimento, um monte de prestadores de serviço legítimos sendo considerados empregados pela Justiça do Trabalho e gerando aí passivos milionários ao longo dos últimos anos, né? Exatamente. E o principal problema, então, era a falta de análise das situações específicas. Então, se aplicavam critérios, simplistas, digamos assim, para situações que eram absolutamente diversas, sem considerar esses aspectos mesmo que você mencionou. Qual é o aspecto desta relação fática que a diferencia de um contrato de trabalho? E nós víamos decisões que beiravam o absurdo. Por exemplo, situações em que, executivos, que contratavam livremente um contrato de prestação de serviços, depois tinham o vínculo, de trabalho reconhecido, pessoas do setor financeiro, agentes autônomos de investimento, corretores. Tivemos casos, bastante, emblemáticos até de reconhecimento de vínculo entre franquia e franqueado, onde a Justiça do Trabalho relevava, a circunstância de que o própria franquia, a lei da franquia estipulava obrigações para o franqueado e a Justiça do Trabalho interpretava essas obrigações como subordinação. Então, de fato, havia uma incoerência da Justiça do Trabalho na aplicação de critérios para análise da existência ou não existência do vínculo empregatício. Então, ou seja, né, a Justiça do Trabalho, ela simplesmente ela desconsiderava os contratos desses profissionais que claramente não eram hipossuficientes, né? E também descartando, consequentemente, a vontade das partes quando elas contrataram, né. E aí, a partir de 2020, a gente viu o STF começando a intervir cada vez mais, né, várias empresas começaram a levar essa discussão diretamente para o STF via o que a gente chama de reclamações constitucionais, e aí, começou a ter uma virada nessa discussão, até que hoje a gente está pendente de julgamento o tema 1389, né. Então acho que a dinâmica aqui dessa discussão é a gente discutir onde estávamos, onde chegamos até agora e para onde a gente quer ir para depois do Exato, julgamento do tema 389, né? exato. Eu acho até que vale a pena a gente recapitular um pouquinho, eh, como isso tudo começou.
Então vamos voltar lá para 2017, quando se reconheceu que a terceirização era lícita, não só na atividade fim, mas na atividade meio. O que aconteceu? A Justiça do Trabalho interpretou que essa liberdade de contratação, de serviços, ela dizia respeito só à terceirização. E não aplicava esse critério para as relações, de prestação de serviço direta. Então, a Justiça do Trabalho, de fato, ok, a terceirização pode ser feita na atividade fim, mas não aplicava este mesmo critério, este mesmo racional, quando a relação se dava com uma empresa prestadora de serviço diretamente, não na terceirização típica. E aí, de fato, começou a haver uma série de decisões que começaram a ser levadas para as instâncias superiores e confrontadas nas instâncias superiores, né. Legal, Dea, mas então vamos dar um pouco mais aqui de materialização e clareza aqui. Me dá uns exemplos, umas decisões assim. Eu acho que a primeira decisão bastante emblemática, aconteceu num julgamento da primeira turma do STF, em que, eles analisaram a situação de médicos, né. Médicos que tinham a sua pessoa jurídica e que tinham sido contratados por uma gestora de hospitais. Então, a Justiça do Trabalho havia reconhecido o vínculo desses profissionais com essa gestora, com os hospitais, e quando isso foi analisado pelo STF, qual foi a decisão? O STF entendeu que, naquele caso, não havia que se falar de vínculo empregatício, porque naquele ramo, o que os médicos preferiam ter esta liberdade para atuação para várias, entidades, ter maior autonomia, que os médicos tipicamente não preferiam se vincular no modelo seletista e que, portanto, eram pessoas com alto nível de conhecimento e que poderiam ter a visão, e o conhecimento para decidir qual era a forma de contratação que melhor lhes convinha. Eu acho que essa é a primeira decisão bastante emblemática, que daí várias outras foram sendo, concedidas nessa linha. É, legal isso, porque a questão da vulnerabilidade acabou sendo uma linha bem importante pro STF na hora de decidir os casos, né. Eu lembro de um caso de um advogado que teve o vínculo de emprego reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho, e aí quando essa discussão foi levada para o STF disse: "Não, olha aqui, não é uma situação de vulnerabilidade, né, então a gente tem que reconhecer o contrato de prestação de serviços que esse profissional celebrou com a empresa". E, consequentemente, cassou a existência de vínculo de emprego naquela situação. A gente também tem outros casos que envolvendo corretores de seguros, né, em que também haviam sido reconhecido o vínculo de emprego pelo Tribunal Regional do Trabalho, não só de São Paulo, mas outros tribunais regionais de trabalho do Brasil, que também, quando a discussão chegou no STF mais recentemente, tiveram os vínculos de emprego cassados pelo STF, sobre o mesmo argumento: inexistência de vulnerabilidade, existência de contrato escrito, né. E esse ponto é bastante importante, porque nós conseguimos perceber, então, qual é a tendência do STF, quando ele analisa essas questões. O que é que ele leva em consideração? Ele leva em consideração, se aquele profissional ele é hipersuficiente ou hipossuficiente. Para quê? Para que se verifique qual é o nível de clareza que aquele profissional tem acerca da condição de contratação que melhor lhe convém. Qual é o nível de remuneração deste profissional? Se houve de fato a formalização deste contrato. Se ele foi negociado livre de coação, por pessoas capazes. Então, o que a gente percebe é um direcionamento do STF para a utilização de critérios que se aproximam dos critérios que são utilizados pela justiça comum na análise da validade dos contratos. É, eu acho que exatamente. Aí eu acho que um ponto importante aqui que precisa ficar claro é que o STF também não está dando carta branca, né? Não é então que agora todas as empresas podem deixar de contratar profissionais CLT para passar a contratar profissionais por intermédio de pessoas jurídicas, né? Então acho que tanto é verdade que o próprio STF mesmo, em alguns casos, quando essa discussão foi levada para o STF, levou em consideração o seguinte: olha, aqui a gente não está diante de um profissional que não é vulnerável. Neste caso aqui, estamos diante de um profissional vulnerável. Então, consequentemente, a gente não pode aplicar a mesma barra
para profissionais vulneráveis e para profissionais não vulneráveis, né. Então a lógica aqui é claro que a vontade das partes elas devem prevalecer, mas o judiciário, quando ele vai analisar o caso concreto, ele precisa verificar: olha, aquela parte, quando ela contratou, ela tinha condições de entender o que ela estava contratando ou não tinha condições de entender o que ela estava contratando, né? Aquela relação de prestação de serviço sem vínculo de emprego foi uma relação que foi imposta ou foi uma relação que foi contratada livremente, né? Essa é a ideia, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe é que, o STF quer encaminhar para um ponto de equilíbrio, em que se verifique não só aqueles elementos básicos do vínculo de emprego, mas as circunstâncias efetivas da contratação que foi realizada entre as partes. Ou seja, amadurecimento das relações de trabalho. Então, nesse sentido, nós não compartilhamos da visão de que uma decisão nesse sentido do STF acabaria com os vínculos CLT ou exporia, as pessoas à precarização do contrato de trabalho. Não, na verdade o que se pretende é uma maior clareza e o reconhecimento de que determinados profissionais podem negociar de livre e espontânea vontade outro modelo de contratação que não o modelo seletista. Isso, e foi exatamente a quantidade de casos envolvendo esse tema que começaram a chegar no STF, e a quantidade de casos em que o STF se viu na situação de ter que cassar decisões da Justiça do Trabalho, que levou, então, o STF a criar o tema 1389, né, que vai justamente avaliar a validade desse tipo de contratação, né. Então, aqui para o ouvinte, né, ter uma ideia da dimensão dessa discussão, né, quando a gente estava eh, analisando os casos, preparando aqui o material, a quantidade de setores que são impactados por essa discussão é inimaginável, né. A gente tem esse tema em setores de seguro, operadoras de telecomunicação, bancos, serviços médicos, história de advocacia, empresas de tecnologia, empresas de publicidade. Então a gente tem essa discussão em todos os setores, do Brasil, né. Exatamente. E o que acontecia, eh, não poderia prevalecer, era muito insustentável do ponto de vista institucional, né. A Justiça do Trabalho, ela impunha o vínculo empregatício até quando isso não era do interesse das partes. E o que era interessante, é que em muitos casos o que a gente via a partir destas decisões da Justiça do Trabalho, que não levavam em consideração essas outras circunstâncias, que havia uma premiação da má-fé. Veja, por exemplo, eu sou uma advogada trabalhista especializada, pós-graduada, tenho 30 anos de prática. Se eu quiser trabalhar para uma pessoa jurídica, para um banco, para uma empresa, para uma indústria, para prestar meus serviços jurídicos internamente 2 vezes por semana, eu não tenho a liberdade de escolher se eu quero Nem se ter um fosse 4, né. vínculo empregatício ou não? Segundo a Justiça do Trabalho, não. Eu não teria essa possibilidade de escolher. A Justiça do Trabalho trataria a mim da mesma forma que ela trata um trabalhador rural, que de fato pode ser a parte mais fraca na relação. Então, o modelo que estava sendo aplicado pela Justiça do Trabalho é insustentável. E isso gerou uma grande quantidade de, de apelos ao STF para que houvesse anulação de decisões nesse sentido da Justiça do Trabalho. Mas então de forma bastante objetiva aqui para deixar claro para o ouvinte, né, o que que o tema 1389 vai discutir? É, o tema ele tem 2 vertentes, tá. O que o tema se propõe a discutir? Primeiro, é de quem é a competência? Quando há um contrato de prestação de serviço formalizado, de quem é a competência para aquela análise? Ela é da Justiça do Trabalho ou não é da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho tem competência para anular, declarar a nulidade de um contrato civil, comercial, formalizado entre 2 partes capazes? Então, uma discussão que está em voga é:
quem é que vai decidir? Quando há um Tá, contrato formalizado, quem é que vai decidir? Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum? tá. Se, houver, então, a tendência de que é a justiça comum que deve decidir, essa justiça comum, segundo os critérios que são aplicáveis para a contratação civil, vai analisar se aquele contrato é válido ou se ele é nulo, se ele foi, assinado por pessoas que não são capazes, se houve vício de consentimento, se as cláusulas não estão bem desenhadas. Se ele declarar a nulidade, a invalidade daquele contrato de prestação de serviço, aí a questão do vínculo empregatício é decidido pela Justiça do Trabalho. Agora, por outro lado, se a decisão do STF for no sentido, não, a Justiça do Trabalho é competente para essa análise, porque o pano de fundo é a existência ou não do vínculo empregatício, acho que haverá uma tendência do STF de impor algumas balizas para a Justiça do Trabalho na análise dessa decisão. Como é que esse contrato foi firmado? Qual era o grau de entendimento das partes? Qual o valor da remuneração? Se a parte contratada era hipersuficiente ou hipossuficiente? Então, em qualquer ângulo que a gente analise essa potencial discussão no STF, eu acredito que vai haver é o estabelecimento de algumas balizas que são necessárias e que atualmente não são preponderantemente reconhecidas nos julgamentos feitos pelos profissionais da Justiça do Trabalho. Legal, então basicamente existem 2 cenários, né, nesse caso concreto, né, ou o STF vai fixar uma tese mais ampla, em que ele vai consolidar o entendimento que, de certa forma, ele já está sinalizando, né, que é a contratação de profissionais, que atuam por pessoas jurídicas, ainda que de forma unipessoal, via de regras, é lícito, né, e não cabe aí o reconhecimento de vínculo de emprego em situações como essa, exceto se comprovada a fraude, né, que é basicamente algo que então daí seria avaliado pela justiça comum e não pela justiça do trabalho, se o STF entender que a competência é da justiça comum, né? E aí o STF, inclusive, nesse cenário, ele poderia até definir alguns critérios pré-estabelecidos para que seja possível identificar se houve ou se não houve fraude ou fraude na contratação, vício de vontade, temas como esse. E no segundo cenário, o STF ele pode fixar uma tese que não, na verdade, quem tem competência para analisar essa situação é a Justiça do Trabalho, mas ainda assim a tendência também do STF vai ser fixar alguns balizadores para que minimamente a Justiça do Trabalho siga ali um script, ao invés de fazer o que acontece hoje na imensa maioria dos casos, que é, olha, princípio da primazia da realidade, deixa eu descartar o contrato que foi assinado e vou avaliar aqui se no caso concreto aquela pessoa tinha ou não tinha algum nível de subordinação, e se ela tem, eu vou entender que ela tem vínculo de emprego independentemente daquilo que foi celebrado entre as partes, né? É basicamente isso, né? Exatamente, mesmo porque, vamos lá, nossa Constituição Federal, ela protege o trabalho, mas ela também protege a livre iniciativa. E há outros modelos de contrato previstos, em lei, não só o contrato de emprego, e há também, com o reconhecimento legal, a possibilidade de que um indivíduo tenha a sua pessoa jurídica para prestar serviços para terceiros. Então, a lei prevê as MEIs, ela prevê as sociedades unipessoais. Então, não se pode pressupor a ilicitude. A ilicitude, ela tem que ser demonstrada. Não se trata aqui de defender a licitude ampla, geral e restrita em todo caso. Não se trata aqui de defender ilegalidades, mas de não supor ilegalidade sem que haja uma análise de todo o contexto fático. O tema, o julgamento do tema 389, ele tende a impor um padrão, né, nacionalmente, né? Então, basicamente, quando a gente olha para os nossos clientes e para as empresas em geral, quem vai acabar se beneficiando da decisão do 389, né? As empresas que conseguem identificar a tendência daquilo que vai ser julgado, né, para já ir se estruturando e avaliando as próprias contratações, né? Será que as contratações que eu tenho feito de profissionais, elas estão alinhadas com aquilo que espera-se que será julgado, né? Será que esses profissionais que eu estou contratando de fato são profissionais não vulneráveis? Será que eu celebrei um bom contrato com esse profissional? Qual foi o contexto da negociação, né? Porque se você tiver nesse grupo de contratantes,
a tendência é que o tema 389 seja ótimo, né? Porque vai trazer muita segurança jurídica para esse tipo de contratação. Por outro lado, ainda que o tema 389 faça um recorte para justamente ir no sentido de que nem toda contratação é lícita, mas nem toda contratação é ilícita, né? Você também já pode se antecipar e entender, puxa, será que eu tenho algumas fragilidades aqui nos profissionais que eu contrato hoje? O que que eu preciso fazer então para que depois que o tema for julgado, eu esteja numa boa posição como contratante, né? Exatamente. Então, as empresas que, preferem esperar que esse tema seja julgado para então decidir o que farão, elas podem estar perdendo um timing relevante, né. Eh, Ponto de vista jurídico e entendo que até mesmo de recursos humanos, a postura mais segura, digamos assim, ou a postura mais recomendável seria que as empresas olhassem para dentro e verificassem como é que eu estou contratando pessoas jurídicas. Será que a minha contratação de pessoas jurídicas é de fato sustentável ou não é sustentável? O que eu preciso fazer para que ela se torne sustentável, se é isso que eu quero? Ou o reconhecimento de que talvez aqui eu tenha uma fragilidade, não seja a melhor estratégia do ponto de vista, jurídico, eh, e até de negócio, não me utilizar do modelo CLT. Não, exatamente. Aí tem um outro ponto que é muito importante, que é, pode ser que você faça um diagnóstico que, inclusive, você tem uma série de contratações que tendem a ser validadas no futuro, pós-julgamento do tema 389, mas que, por alguma questão da vida, você não formalizou ela da melhor forma possível. Então, a gente vê situações em que a gente tem um profissional eh, que não é vulnerável, que recebe um padrão de remuneração super elevado, mas quando a gente olha para o contrato, quando ele existe, né, não é um contrato bem estruturado, né? Então a segunda coisa é, depois desse diagnóstico, olhar para os contratos, né? Entender, será que esses contratos são os melhores contratos que eu poderia ter? Será que eu tomei cuidado na hora de formalizar e, de certa forma, arquivar como aquilo foi negociado, né? Esse é um ponto que tende a ser muito importante, dado as decisões recentes do STF que tendem a privilegiar os termos contratuais, né. Exato, um contrato bem feito é extremamente importante. O que a gente vê muitas vezes é que há uma vontade da empresa em fazer um contrato, mas quando a gente pega o contrato, a gente vê a utilização de expressões que podem gerar uma presunção de vínculo de emprego, há condições que não estão devidamente formalizadas, e como você bem disse, uma coisa importante, não há registro da negociação que precedeu aquele contrato. Então, entendo que esse seria um momento em que as empresas deveriam aproveitar para rever suas práticas, rever os seus contratos, verificar se esses contratos estão bem formalizados, se toda a relação, com prestadores de serviço estão registrados adequadamente em contrato. É. E aí um outro ponto super importante que tem a ver com o contrato também é a questão da cláusula arbitral, né. Nos últimos anos a gente tem visto que inclusive até a Justiça do Trabalho em relações de emprego mesmo, tem reconhecido, a possibilidade de celebração de cláusulas arbitrais. O que significa isso, né, significa que a discussão nem chega na justiça, ela basicamente Sim. começa e termina no âmbito arbitral, né. E aqui, por óbvio que se até para o empregado a gente pode ter uma cláusula arbitral, é claro que para um prestador de serviço a gente também pode ter uma cláusula arbitral, né. Então e a gente não vê isso sendo comumente utilizado pelas empresas. A gente pode sim se valer de cláusulas arbitrais, especialmente para situações em que o profissional está longe de ser vulnerável, né. Exatamente. Tô totalmente de acordo. E tem um outro aspecto também, que eu acho que, é relevante a gente pontuar aqui, e quando a gente fala, dessa contratação de pessoas jurídicas ou dessa chamada, pejotização, é que, algumas empresas a gente vê, elas focam: "Ó, qual é a minha contingência, qual é a minha liability do ponto de vista trabalhista, né, quanto eu vou pagar na Justiça do Trabalho se esse profissional entrar com a ação". Mas, o que a gente vê é que, algumas vezes, o maior prejuízo de uma contratação
ruim, mal feita, uma estratégia de contratação, não é especificamente a Justiça do Trabalho. É algumas empresas, por exemplo, que querem abrir o capital, empresas que precisam de investimento, startups que querem, né, atrair investidores. Quando há análise do valor daquela empresa, quanto ela vale, isso é posto na negociação. Então, uma contratação mal feita de prestadores de serviço impacta diretamente no valor daquela empresa, É, não é no só um valor que o liability, né? investidor vai ver daquela empresa, porque o investidor vai fazer aquela conta. Quanto é que essa empresa tem de liability? Se eu investir aqui, qual é a minha responsabilidade? Qual é o passivo que eu posso estar levando? Então, quando a gente fala de estratégia de contratação, legalidade, isso vai além da contingência do ponto de vista de reclamação trabalhista. Isso agrega ou diminui o valor da empresa. E aí é nesse contexto, inclusive, que a gente tem visto empresas repensando o regime de contratação via pessoa jurídica para cargos que de fato são mais frágeis, né? Então a gente tem visto, justamente para evitar esse tipo de discussão em rodadas de investimento, a seletização de parte dos profissionais, justamente para evitar esse passivo e fazendo uma seletização inteligente, né, porque também tem isso, né, as pessoas fazem uma conta simplista de salário custa mais caro do que uma nota fiscal. É óbvio que custa mais caro do que uma nota fiscal, mas você tem diversas formas de estruturar o pacote remuneratório e de benefícios dos colaboradores de forma a você ter uma eficiência trabalhista, uma eficiência previdenciária, uma eficiência tributária, né. É super comum a gente receber startups aqui no escritório que desconhecem a existência do modelo de PLR, por exemplo, que não tem encargo nenhum para você pagar a remuneração variável. E aí fala, não, mas se eu pagar variável aqui para o seletista, vai ter DSR, vai ter FGTS, vai ter contribuição previdenciária, vai ter um super custo em cima. E aí a gente fala, não, mas você pensou no PLR que não tem encargos nenhum? Não, não conheço. Então, assim, a gente precisa, na dinâmica de contratação de empregados, especialmente quando a gente fala de uma massa de empregados, com valor de remuneração que não é considerado um patamar de hipersuficiente, que há diversas formas de você estruturar remuneração fixa e incentivos variáveis de uma forma que seja eficiente do ponto de vista trabalhista e tributário, né? Exatamente. E a forma dessa seletização também precisa ser bem pensada, porque o que é que vai mudar na relação entre as partes, a partir do momento em que essa pessoa passar a ter uma contratação no regime seletista? Muitas vezes o que a gente vê também é que as empresas têm a intenção de seletização e alguns profissionais não têm interesse, não querem, negam essa contratação no modelo seletista. Então, em resumo, o que a gente está dizendo é que é necessária estratégia, é necessário rever práticas políticas, instrumentos contratuais, ter uma estratégia definida para tratar essa situação da contratação de prestadores de serviço, para que isso não gere um passivo desconhecido e também não afete o valor que aquela empresa tem perante o mercado. Isso, e a análise, no final das contas, ela precisa ser feita caso a caso, né? Nem toda pejotização é ilícita e nem, então, consequentemente, toda pejotização precisa ser revertida para uma relação de emprego. A gente vai ter situações em que a contratação do profissional como prestador de serviço é absolutamente legítima e está tudo bem, e a gente terá situações em que a gente deveria identificar as fragilidades e tentar identificar alternativas viáveis para continuar e manter aquela pessoa, mas também ao mesmo tempo que sejam alternativas eficientes do ponto de vista do custo, né? Exatamente. E é isso que se espera da decisão, então, do STF, que haja um estímulo para que nos litígios envolvendo a questão da validade ou invalidade da prestação de serviço se leve em consideração todo o contexto, a autonomia, a vontade das partes e a boa-fé contratual, que ela tem que ser privilegiada, ela não pode ser ignorada. Boa. E aí, indo para o nosso encerramento aqui, eu acho que se a gente fosse resumir um pouco de tudo que a gente conversou, né? O tema 389, que vai ser julgado pelo STF, aí a gente esperava que fosse esse ano, a gente não sabe mais se vai ser, mas provavelmente vai ser aí nos próximos 12 meses. Provavelmente vai ser o julgamento, então, mais importante
sobre a ótica trabalhista que vai moldar as relações de trabalho no Brasil, né? E segundo ponto, que é independentemente dessa decisão, independentemente do resultado, né? As empresas elas deveriam já agir agora, né? Elas não deveriam ficar paradas esperando o que vai acontecer, né? Esse diagnóstico que você falou é um diagnóstico que deveria ser feito ontem, né? Para a gente já ter essa capacidade de se antecipar e entender qual que é o nosso real cenário, porque tudo bem que o julgamento vai ser no futuro, mas o STF tende a seguir a linha que ele já tem decidido nos casos individuais, né? Exatamente. Então, eu acho que se a gente pudesse deixar algum recado aqui para quem está nos acompanhando, é, nós temos uma tendência, que está sendo ditada pelo STF de reconhecer a validade do contrato, reconhecer que há outras modalidades de contrato, não só o contrato de emprego, mas que isso não é uma carta branca para cometer ilícitos e que isso vai ser levado em consideração. Então é importante que, as empresas avaliem exatamente, a sua forma de contratação, a adequação desta forma de contratação e a adequação dos instrumentos negociais que ela está utilizando para essa forma de contratação. O resumo é esse, eu acho que as empresas têm que olhar para dentro, não esperar a decisão do STF, olhar para dentro e já se preparar para o que virá. E é aqui que entra, né, o papel estratégico do RH e do jurídico trabalhando junto, né, na construção de uma estrutura de contratação e remuneração que seja não só eficiente do ponto de vista do custo, mas que seja também segura do ponto de vista jurídico, para que a gente consiga ter contratações que não gerem passivo, mas mais do que isso, que não destruam o valor da companhia, né? É isso. Boa, Dé. Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem em suas redes sociais e acompanhem a gente para os próximos episódios. É isso mesmo. Então, esperamos vocês novamente. Espero que tenham aproveitado o nosso podcast e até a próxima. Um abraço a todos. Abraço.